Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Pablo, eu sou gerente comercial da Beta. A Beta é uma empresa de 89 que nasceu em Franca. Nós temos uma fábrica de software que fica na cidade de Franca. Também algumas divisões de negócio. Uma outra divisão de negócio que não é sistemas é a divisão de infraestrutura, que nós estamos aqui representados pelo Thiago Domenes, que é o gestor da infraestrutura. Levantei, Thiago. O Wesley, que também é um dos responsáveis pela infraestrutura da Beta e também é um dos analistas nossos. E o Rafael, que também é um outro analista da área de infraestrutura. Eu falei um pouco de sistemas antes. Na divisão de sistemas da Beta, o Thiago também é o gestor da área de sistemas, né? Onde a gente tem essa nossa fábrica de software. A Beta tem por volta de 80, um pouco mais de 80 colaboradores hoje. Nós temos também aqui em Ribeirão Preto nós estamos presentes aqui, a gente tem um escritório em Ribeirão Preto e também estamos presentes em São Paulo. A gente tem um escritório também em São Paulo hoje. Só que temos clientes espalhados em outros estados também, principalmente em Minas Gerais. Dentro da parte de infraestrutura, que a gente vai conversar com vocês, bater um papo, exatamente sobre uma solução que nós temos, que trabalha voltado em governança de TI, para ajudar, para apoiar as empresas nessa parte de governança. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada por vocês, né? Pelo Rubens, o Adelino, a Cláudia, né? Muito obrigado. Espero que a gente passe para vocês algo novo, né? E gostaria de deixar aberto também isso aqui como um bate-papo, né? Então, tudo que vocês tiverem de perguntas, de dúvidas, né? Com certeza a Beta também vai aprender com vocês aqui hoje. É isso daí. Eu vou passar agora para o Rafael Cardoso, ele que vai estar falando sobre essa solução da Beta, explicando mais detalhes para nós. Muito obrigado. Bom dia. A gente vem conversando com o Rubens, especialmente há algum tempo aí, há um mês, né, um pouco mais de um mês, para falar sobre uma solução que talvez caiba aqui dentro da USP, é uma solução que trata especificamente de governança de TI. Quando a gente fala de governança, eu não vou nem falar o conceito do Google e da Wiki, que com um link de 400 mega é fácil de pesquisar, né? O que a gente entende como governança, na verdade, é a abstração de tecnologia. Então, vir aqui para apresentar protocolos de gerenciamento, monitoramento e comunicação é redundante, tá? Dado que é uma instituição acadêmica, vocês vivenciam muito isso. O que a gente vem mostrar aqui é um modelo de gestão de ativos e um modelo de gestão de continuidade de negócios, um ciclo de gerência e acompanhamento de serviços. Tá? Essa é a tradução, acho que talvez a menos literal, mas uma das mais cabíveis para o termo governança de TI. A governança, na verdade, são métricas de gestão e administração aplicadas aos serviços de tecnologia, não efetivamente a tecnologia em si. Então, quando você fala da adoção de um framework, é simplesmente a adoção de algumas práticas ou das melhores práticas para fazer a gestão de algumas das vertentes de serviços que a gente entrega enquanto departamento, enquanto empresa, enquanto infraestrutura de tecnologia da informação. Então, nós nos apoiamos nesse conceito de governança que é muito aberto, muito amplo e até um pouco confuso, e não tem uma tradução única, singular e literal, e a gente usa e se apoiou efetivamente no framework ITIL, que é um framework de melhores práticas para a gestão de serviços em TI. Tá? Então, o que a gente vende hoje, a Beta vende hoje? Antes da conversa com alguns órgãos, inclusive de Ribeirão Preto, aqui a gente tem conversado com o HC, que deve surgir a qualquer instante, a CODERP, a USP e outros órgãos. A gente entendeu que o modelo em que a gente comercializava essa solução, que era a entrega de serviços, não é funcional para o regime público. Quer dizer, a lei da licitação ela não favorece contratações como serviço. Então, a gente, como é uma solução
que nós integramos, na verdade, existe algum desenvolvimento aqui, principalmente na camada de ETL, de integração e de customização em cima de suítes, mas o serviço ele é essencialmente prestado usando softwares open source. Então, quando a gente fala aqui de gestão de ativos, de monitoramento, a gente usa o que o mercado usa na camada open, o CSNG, os ABICs e N outros sistemas que a gente entrega como serviço. A entrega disso como serviço exigiu um certo dinamismo e uma concentração de interface de administração desses dados, que é o que a gente chama de NetAdmin, tá? Que é o nome do nosso produto ou serviço. A característica de ser comercializado como serviço ela foi um pouco flexibilizada e agora a gente tem uma proposta também de vender um projeto de implantação que envolve o processo de integração e customização das soluções que nós comercializamos como serviço. Por que tem os dois modelos? Porque do mesmo jeito que o mercado público, né, as instituições, elas têm essa necessidade de contratação característica, o mercado privado ele gosta do conceito on demand. Então, a nossa contratação. Quando a gente fala por exemplo, um dos serviços que a gente presta lá é o atendimento nível 1 de Service Desk. Então, a gente implanta um canal de voz na empresa e a partir desse canal de voz, o usuário de forma transparente liga para um Service Desk que é regido por um modelo de gestão de call centers e Service Desks e a gente busca agora a certificação HDI. Então, assim, às vezes o volume que ele tem, vou colocar um número hipotético, 1.000 usuários, 1.500 usuários, o que ele faz com uma equipe de 4, 5 pessoas, dentro do modelo HDI, a gente consegue fazer com, de repente, uma fração de um recurso. Certo? No atendimento específico. Só que a gestão de todos os indicadores, a implantação desse modelo, ela é mais cara para a empresa, porque para a empresa é um universo de 1.000 usuários. No nosso universo, enquanto provedor de serviço, o custo da gestão da HDI para a empresa, que exigiria no mínimo 3 recursos com papéis distintos, é um custo dos mesmos 3 recursos no regime pro rata. Então, o mercado privado ainda enxerga, quer dizer, cada vez mais enxerga, a contratação de serviços, o nome solução eu não gosto de usar porque nem todo serviço é uma solução, né? Boa parte deles é um problema. Se a TIM te ligar para vender uma solução, né, como qualquer outra operadora, fique com o pé atrás, que pode ser um problema. Nem todo serviço é solução. Então a gente fala de serviço. Solução é quando ele vem de encontro com alguma expectativa e quando essa expectativa é atendida. Então o mercado privado ele tem esse conceito hoje de contratar serviços on demand, é um negócio crescente e que tem evoluído muito. E eu acho que em pouco tempo o governo federal e os outros órgãos vão começar a enxergar como uma característica benéfica, né? Então, houve a flexibilização do modelo, mas a gente pretende fazer o skill transfer de todas essas práticas que a gente adotou, que eu vou repetir, não tem a ver com altíssima tecnologia, a gente está falando de protocolos e software de padrão de mercado, tem a ver com um nível de excelência dentro de um modelo de prestação de serviços que a gente adotou baseado em alguns frameworks, em alguns selos de mercado, que traz uma vantagem competitiva muito grande, principalmente na organização e gestão de TI, e a tradução disso é a otimização de demandas. Eu não vou citar os nomes, mas existem clientes nossos, inclusive aqui da base de Ribeirão Preto, que reduziram a demanda a cada 100 incidentes no primeiro mês de operação para 22, 23 incidentes. Então, quer dizer, eles têm 23% da demanda que eles tinham algum tempo atrás. Qual que é a mágica disso? Classificar a demanda, registrar a demanda. Tudo que não precisa ser registrado e classificado, ele é muito incidente. Então, quando você pega a sua demanda e começa a organizar a demanda, o que é isso? É uma solicitação de usuário. Que vínculo essa solicitação tem com uma outra demanda que existe na minha infraestrutura? Um exemplo clássico aqui do pessoal do CIP. Um usuário de um dormitório aqui, como você chama aqui? Um alojamento, ele está sem acesso à internet, certo? Ele e outros 5, 6 usuários não têm acesso à internet.
Então a gente já tem aí 6 demandas que dentro de um framework a gente entende como solicitações de usuário. Essas 6 demandas, elas podem ter relação, e é bem provável que elas tenham relação, com uma única causa raiz, com uma única causa root, ou com um único incidente. Tá? Então eu tenho essas 6 demandas relacionadas com um único incidente. Esse incidente, ele pode estar escalado junto com outros N incidentes que têm a mesma origem, ainda a mesma causa root. Então, da ótica das 6 solicitações, eu tenho o incidente como causador, e da ótica dos N incidentes, eu tenho um problema como causador. A identificação desse problema me dá uma visibilidade do que eu consigo reduzir da minha demanda com uma única ação. Então, agindo nessa causa, eu teria redução de N incidentes, que tem um número exponencial de solicitações de usuário. Então, esse ciclo e a garantia de continuidade desse ciclo é o que traz o conceito de otimização de demanda. Então, a gente não falou de tecnologia, a gente não fala de protocolo, porque isso é secundário, né? Isso não é o objetivo e o foco da gente estar aqui. Tá? Vou começar aqui a apresentação, a gente vai fazer um paralelo de um dos frameworks para falar um pouco de ITIL na prática. Porque quando a gente fala de ITIL é um conceito que a gente não vê muita aplicação para ele, ou vê uma dificuldade muito grande, uma quebra de paradigma muito grande para a aplicação. Aqui eu vejo que tem gente de administração e de tecnologia, né? ITIL, vocês querem falar um pouco mais sobre o framework? Eu acho que a gente pode tocar? É um framework que é um conjunto de uma série de práticas que hoje está na versão 3. Tá? Não é um método, é uma coleção de vários métodos. As empresas não são certificadas, é impossível certificar uma empresa ou um serviço em ITIL. ITIL é uma certificação para profissionais. Só o profissional consegue um selo ITIL. A Beta nunca seria certificada ITIL. A gente tem alguns profissionais em processo de certificação do último nível de certificação, de graduação, que é o ITIL Expert. Mas a empresa não consegue esse selo. Tá? Esse é um selo para profissionais. O que a empresa faz é pensar ITIL. O que a empresa faz é adotar os padrões propostos pelo conjunto de melhores práticas. E com isso ela conta com profissionais certificados e que têm um conhecimento do framework. Então essa certificação não é uma exigência, ela é um diferencial e só se aplica a pessoas. Então aqui, a gente tem o framework e estratégia de serviços. Service Strategy. A gente tem o que faz parte da estratégia de serviço, que é o início da implantação do framework. Conhecer o valor dos serviços, conhecer os ativos envolvidos na prestação de serviços e conhecer os diferentes tipos de provimento de serviço. O que são esses tipos de provimento? O serviço que é provido on demand, o serviço que é provido por ativo, o serviço que é provido com recursos próprios, com recursos de terceiros, o serviço que não há provedor, o serviço que há só risco em cima dele, quer dizer, um serviço que ele existe, ele é intrínseco, mas que não há provedor. Então, quando você fala de estratégia do serviço, a estratégia tem que definir todos esses e N outros, né, que são um exemplo de alguns dos parâmetros que são definidos nessa fase de estratégia. Passou da estratégia, eu já conheço o valor, os ativos, e defini os tipos de provimento, eu passo para o projeto de serviço ou desenho de serviços, que é o Service Design, onde eu vou conhecer e mensurar, né, e identificar o meu SLA, que é o acordo de nível de serviço, com os meus provedores, que foram identificados na fase de estratégia, a disponibilidade, quer dizer, quais são os itens que eu tenho que garantir, quais são os índices que eu tenho que manter, e qual que é o ciclo de serviço que vai ser aplicado para garantir a disponibilidade de um serviço ou de um processo de negócio, que a gente vai ver um pouco mais à frente. A capacidade
A capacidade ela tem uma relação muito íntima com o SLA, principalmente quando está falando de equipe interna, né? Eu tenho uma capacidade de atender demandas que me permite a entrega de um dado nível de serviço. Se a gente sobe esse nível de serviço, se eu elevo a qualidade da prestação e elevo os tempos de resposta dos serviços, eu passo a ter menos disponibilidade ou eu preciso de mais capacidade. Tá? A capacidade tem a ver com os recursos que a gente disponibiliza para o serviço. Então, SLA, disponibilidade e capacidade, eles são elementos da mesma fórmula. Os fornecedores e o catálogo. O catálogo de serviços, ele é uma lista de todos os serviços, e aí dentro desse serviço eu posso ter uma ou várias subcategorias, listados por fornecedor. Tá? Dentro desse nível, do projeto de serviço ou do desenho de serviço, cada um desses itens do meu catálogo deveria ter um acordo de SLA, uma medida de disponibilidade e de capacidade. Operação de serviço, isso é a prática, né? É o dia a dia. O controle, o monitoramento, o gerenciamento e o apontamento e o balanceamento de todos os meus eventos. E esses eventos devem ser classificados de acordo com uma proposta que o framework também faz. Incidentes, problemas, solicitações de usuário. Então aqui eu começo a ter uma visão mais clara da minha demanda. E, logicamente, fazendo o balanceamento. Esse balanceamento, ele é o ajuste do meu projeto de serviço. Que aqui, na prática, é efetivamente quando eu conheço a demanda. E a demanda, ela não é linear. A demanda, ela é sazonal para a maioria dos nossos serviços. Transição de serviços. A gente fala de planejamento de transição, gerenciamento de entrega, gerenciamento de configurações, gerenciamento de mudanças e papéis da equipe. Quando a gente fala de implantar um serviço novo, ou de fazer um rollout no serviço atual, de fazer um upgrade, uma atualização, é uma entrega de um novo serviço ou da versão 2 de um mesmo serviço, que também o framework prega algumas metas e métricas para a gente fazer essa entrega. Essa entrega tem a ver com garantia de disponibilidade. Hoje, no departamento de TI, não sei se vocês vivenciam isso, a maioria das panes, elas não são causadas por agentes desconhecidos, elas são causadas por mudanças que a própria equipe de infraestrutura e de infraestrutura de missão crítica, eles fazem. Tá? A visão de impacto que nós de TI temos do negócio é muito pequena. É muito pequena. Nós conhecemos muito pouco da essência do nosso negócio. A nossa visão, me incluo nisso, ela é muito voltada para os ativos e para os serviços intrínsecos da tecnologia da informação. Não para a entrega e o compromisso que esses serviços têm com um negócio maior, que é a organização. Nós dificilmente fazemos parte da atividade fim da organização. Nós somos provedores de serviço para que a organização consiga atingir sua missão, visão e garantir a manutenção dos seus valores. Então, o TI, ele fica por trás de uma estratégia e muitas vezes com muito pouca visibilidade dessa estratégia, desse negócio. Então, quando fala de transição de serviço, a gente fala de uma visão de impacto que transcende a tecnologia, uma visão de impacto que vai até a operação e que trata do processo de negócio. Melhoria contínua do serviço, que é um dos pontos que a gente citou agora, que é um dos principais. Eu melhoro o serviço pensando nos processos de negócio. É a melhor métrica. Não existe melhor indicador para melhorar o meu serviço do que a qualidade da entrega e a qualidade da saída do meu processo de negócio. Muitas vezes a gente toma decisões dentro do TI, inclusive que envolve compra de ativos e algumas mudanças, que dificilmente ou poucas das vezes são fundamentadas em apoiar os processos de negócio. A gente é muito tarado e viciado em tecnologia e muitas vezes não se volta para a atividade fim. Então esse framework, quando a gente fala de governança, ele estabelece algumas práticas para que a gente automatize o processo
de tomada de decisão. Automatizar não no sentido literal, mas para que eu passe a observar alguns outros indicadores no meu processo de tomada de decisão e no meu processo de gerência e entrega de serviços, que me torne mais estratégico, mais perto da atividade fim do negócio. Então aqui a gente traça um paralelo e fala das disciplinas que a gente implantou e colocou no serviço. Eu não sei se está legal aqui, o tamanho da letra. Ó, uma das disciplinas do NetAdmin, a gente fala de gerenciamento de configuração. A gente traça ali inventário igual a CMTB, eu vou falar desse ponto depois. Processos de negócio, licenças de uso, equipes e pessoas, quer dizer, todos os atores e ativos e processos, eles fazem parte do meu gerenciamento de configuração. Gerenciar a configuração não é só saber o servidor que eu tenho, as estações que eu tenho, e a configuração específica e característica de cada um. Gerenciar a configuração é saber que relação esse ativo tem com as pessoas, com os atores e com o negócio. Isso é a gerência de configuração proposta pelo framework, que é o que a gente estabeleceu aqui. Quando a gente fala de banco de dados de configuração, a gente coloca que é igual a inventário. Porque na nossa solução, o banco de dados de configuração, ele é alimentado por um sistema de inventário. Gerenciamento de solicitações, que é a demanda vinda da área usuária. Não é a demanda oriunda da infraestrutura. Não é a demanda que eu gero, não é a demanda que os meus ativos me sinalizam. É a demanda que o meu usuário sinaliza. E ele tem que ter uma disciplina à parte, porque dentro desse modelo de governança e de gestão, como a gente fala de processo de negócio, o elo mais próximo entre nós e o processo de negócio é o usuário. Então o usuário passa a ter uma tratativa diferenciada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta do usuário, quem tem usuário aqui. Eu amo os meus usuários. Eu mando presente no Natal, no aniversário. Eu me lembro da data em que eu conheci essas pessoas. Mas o ITIL prega que eu tenho que ir além, que eu tenho que ser mais do que isso. Por quê? Porque ele é o meu elo com o processo de negócio. Eu só sou provedor de serviços porque eu tenho um usuário entre eu e o negócio. O propósito da minha existência é o usuário. É o usuário, eu sou como o crack. Né? Então, o que a gente tem de gerenciamento de solicitações? Service Desk, quer dizer, é o módulo ou a disciplina, então a gente está falando aqui de disciplina, que dá essa tratativa de atendimento para o usuário. Tá? Então, por exemplo, no nosso modelo, a gente entrega um Service Desk com garantia de tempo máximo de espera em fila, de tempo máximo de atendimento, que tem a ver com a qualidade da entrega de serviço e com o custo. Porque se eu voltar no outro slide, uma das minhas preocupações é a demanda e a capacidade. Então eu tenho que otimizar a entrega de demanda para com menos capacidade instalada de pessoas entregar um volume maior de demanda. Solicitações de usuários, a gente já fala de automação de algumas solicitações. Nosso usuário ele é um gênio, ele é muito inteligente, isso é notório, o usuário, principalmente aqui do Brasil, ele é extremamente sensato, mas algumas das solicitações que seriam disparadas por ele, a gente pode prever, como por exemplo, acabar o toner de uma impressora. O cara viu que vai acabar o toner da impressora e só te ligou depois que acabou. Né? Isso não acontece aqui. Mas lá na beta, às vezes, acontece. Então, tem uma série de demandas que vêm da área usuária que a gente faz uma proposta de automação. Porque alguns sinais que o usuário nos dá, os nossos ativos também nos dão. Então, a gente tem que olhar para a nossa camada de ativos e identificar quais são os eventos que aquele ativo reporta que são entendidos e interpretados como solicitação de área usuária. Então, a gente já trabalha com essa métrica. Quer dizer, eu atendo as solicitações de usuário. Eu gosto de falar do meu usuário, eu amo meu usuário. Só que eu antecipo algumas dessas solicitações. Tá? Esse é um modelo de garantia de continuidade de serviço. Não é o caso daqui, mas tem empresas que trabalham com faturamento, nota fiscal eletrônica, transportador e tem que emitir o DANF. E o cara tem uma impressora. E ele está vendo que há 2 semanas está avisando que o preço de roller ou transfer belt ou algum outro elemento interno está dando problema. E a impressora deixou assim, ó, 2XO 9670, chama o suporte técnico. Ele falou que não entendeu o erro. Ele só leu 2XO 9670. Então, o que a gente faz? É olhar para esse ativo e ver o que ele está reportando.
Porque dentro da camada de entrega de serviço, a gente tem esse compromisso. Independente de ser proativo ou reativo à reação do usuário, o meu compromisso é com a continuidade do processo de negócio. Então, eu não posso culpar o faturamento da empresa, ou um outro processo essencial, por causa da falta de sensibilidade, ou de visão, de percepção, ou de antecipação de um usuário. Então, a gente fala de automação de solicitações da área usuária. Gerenciamento de incidentes. Os incidentes eles são diferentes das solicitações, porque os incidentes é tudo aquilo que acontece na camada de infraestrutura e que afeta o meu usuário, o meu processo de negócio, ou que traz risco para a continuidade dos processos de negócio. Então, a gente fala de criação automática de incidentes através de sistemas de monitoramento. Só que o sistema de monitoramento, ele simplesmente reportar o incidente, ele é muito pouco funcional, porque você tem o Zabbix instalado, né? Você recebeu quantos e-mails ontem? O Nagios, né? Você tem quantos e-mails você recebeu ontem do Nagios? Você leu todos? Não. Ele te reportou todos os incidentes. Era tudo para você? Então, você concorda que monitorar não é entregar serviço? Uma coisa é monitorar, a outra é entregar serviço. O seu monitoramento ele tem que passar por um filtro de entendimento que vai fazer a classificação. A origem desse incidente, o impacto desse incidente, a equipe mantenedora desse incidente, o SLA que essa equipe tem para atender. Então, não é simplesmente monitorar. Quando a gente fala de monitoramento aqui, ele é coadjuvante. Ele é o elemento que reporta os incidentes da minha camada de infraestrutura e de infraestrutura de missão crítica. Gerenciamento de problemas. A criação automática de problemas. Como que a gente entende criação automática? Análise de tendências e análise de causa root, que é uma análise feita com os elementos, com os eventos gerados pelo monitoramento. O que é isso? Eu tenho um incidente num dado ativo da minha camada de infraestrutura. Se esse incidente ele acontece no intervalo de 30 ou 60 dias, é normal, é casual e eu vou aceitar como pontual e não representa mais nada para mim além daquele incidente. Se ele acontece todos os dias, ou toda semana, ou a cada 2 horas, então essa tendência ela representa para mim um problema. Tá? Então esse incidente ele é uma ameaça muito grande, quer dizer, a reincidência de um evento com as mesmas características, ele passa a ser uma ameaça muito grande para a minha entrega de serviços. Então a gente fala também de fazer alguma automação em cima do gerenciamento de problemas, que é fazer uma análise de tendências e busca de causa root. Gerenciamento de mudanças. Quando a gente fala de continuidade e de entrega de serviço, a mudança ela tem uma relação muito íntima. É o novo, porque tudo que muda, ele passa a ser novo. A gente não tem esse sentimento. Mas se a gente não mudou, se não fosse para ser novo, não era necessário mudar. Então, fazer uma análise das mudanças necessárias e definir um ciclo de vida para cada tipo de mudança. O que é uma mudança de rotina? O que é uma mudança emergencial? O que é uma mudança planejada? E a gente começar a ter esse entendimento do ciclo de vida, fazer a análise de impacto da mudança e colocar um workflow no ciclo de vida. Quer dizer, não aceitar a culpa sozinho. Workflow não quer dizer pedir aprovação de ninguém, quer dizer dividir a culpa, concordam? É dividir a análise de impacto. Então, se eu vou fazer uma mudança para um departamento da USP ou para um dos clientes da minha camada de infraestrutura, eu vou decidir isso sozinho? Não deveria. Eu sou provedor, eu não sou usuário. Então, o meu ciclo de vida, ele tem que prever que outras pessoas também estão envolvidas naquela mudança, elas devem ter ciência, elas devem ter oportunidade de participar do agendamento. Eu não posso fazer as mudanças baseado na minha disponibilidade, porque essa mudança não é para mim. Essa mudança ela tem um propósito maior. Se ela é para mim, não tem por que mudar, eu não sou usuário de mim mesmo. Né? E a detecção automática de mudanças. Um dos problemas da mudança não é nem a gente falar de fazer o gerenciamento, são as mudanças que são feitas sem o gerenciamento que a gente não descobre nunca. Então, a gente criou uma métrica de detecção de mudanças através do inventário. Se o inventário do dispositivo, do ativo,
ele detectou alguma configuração alterada e aquele ativo não fazia parte de uma disciplina de mudança naquele instante, então a gente reporta isso como um problema de mudança não gerenciada. Foi a forma que a gente encontrou para inibir essas mudanças não gerenciadas. Então no primeiro mês o pessoal do TI leva um ferro, né, porque mudou sem pedir, gerou um problema, e aí começa a virar um ciclo normal e natural. Não tem nada de imposição no modelo. É só um modelo que faz auditoria para saber se o processo foi cumprido como desenhado ou não. Se eu não vou fazer gestão de mudança, não tem problema, não é uma questão de imposição. É uma questão de auditar o processo, de auditar o modelo. Gerenciamento do conhecimento. A gente fala de base de conhecimento, de robôs de automação e de recuperação automática de serviço. O que é isso? À medida que eu vou solucionando toda a minha demanda, eu vou registrando, ou deveria registrar, a forma e o método e o meio que eu usei para solucionar um dado incidente ou para recuperar um dado serviço, né? Isso faz parte da minha base de conhecimento. Com essa base de conhecimento, eu posso configurar robôs de automação. Quando aquele evento acontecer de novo, eu vou automatizar, em segundo plano, o processo que eu manualmente executei, tá? Para fazer recuperação automática de serviço. O incidente não deixou de ser reportado. Se ele for reincidente e superar a minha tendência esperada, ele vai ser um problema, ele será um problema, só que eu já atuei na detecção e recuperação do serviço, que é o mais importante no primeiro momento. A gente tem, por exemplo, lá na beta, um serviço de DNS. E a atualização de zonas desse serviço de DNS ele é feita por um ou mais usuários. E às vezes o usuário atualiza a zona e para o serviço, e quando vai subir o serviço, o cara dá um restart e vira as costas. E aí o serviço não subiu, por causa de um erro no arquivo de configuração, por exemplo. Então a gente tem um robô de automação que detecta que o serviço parou, volta um nível do system state, quer dizer, antes da mudança, antes da alteração, e recupera o serviço. Quer dizer, eu deixei de ter um problema? Muitas vezes essa mudança foi até gerenciada. Se ela não foi, eu já tenho um problema aqui, da mudança não gerenciada. Independente de ter sido gerenciado ou não, ela me causou um incidente. Certo? E esse incidente a gente consegue recuperar com o robô. Por que a gente fala de robô de automação ligado com a base de conhecimento? Hoje é muito usual acesso remoto, né? É o cara que sabe resolver, ele se conecta na estação do usuário, ou no servidor e resolve isso. Isso fere algumas práticas de segurança da informação. Você está compartilhando com o usuário está compartilhando com você algumas informações que ele não deveria. A TI tem que atuar na camada de infraestrutura. Eu não tenho que ter acesso a alguns dados sensíveis de negócio. Então, a nossa proposta, por exemplo, a gente, enquanto Service Desk nível 1, o meu atendente de Service Desk nível 1 pode solucionar algum evento de infraestrutura de algum cliente. Meu atendente nível 1, que é uma pessoa que ganha R$980, não tem conhecimento nenhum de banco de dados, ele dá um update numa tabela de um banco de produção. Porque em algum momento um DBA ou um programador diz que quando aquele pedido ficasse travado, ele ia lá e mudava o status com um update. E aí foi feito um robô de automação que reproduz fielmente a atividade daquele cara. Isso é transferência de conhecimento de forma automática. Então, um atendente de Service Desk que não sabe nem o que é banco de dados, puff de dados, tamborete de dados, o cara acha que é a mesma coisa. Ele vem e dispara o robô de automação com os parâmetros pedidos, informados, e recupera automaticamente o serviço. Ou ainda, o sistema de monitoramento detecta um incidente, dispara o robô de automação e ele recupera o serviço. Isso a gente consegue aplicar tanto em sistema operacional quanto em agente SNMP. Se tiver uma comunidade write, a gente consegue trocar algumas informações e afetar e alterar algumas informações dos dispositivos SNMP, dos ativos. Então, aqui a gente tem um ganho operacional muito grande na detecção e recuperação. A gente garante, por exemplo, que alguns serviços essenciais ficam aí. Usando essa métrica, esse serviço para quando? Para quando alteram o arquivo de configuração. Pode ser que alguma alteração interrompa esse serviço. Então, o meu robô vai fazer o quê? Ele vai desfazer aquela alteração e recuperar o serviço. Se alguém for lá de novo e tentar alterar, e não funcionar, se o serviço parar, se for detectado lá em cima, ele vai lá, remove o que foi feito, quer dizer, volta ao status de funcional e recupera o serviço. Então é assim que a gente trabalha com essa métrica.
Eu tenho alguns exemplos aqui, depois eu vou mostrar alguns serviços que são recuperados automaticamente. O ativo reporta o incidente é classificado lá, o sistema de monitoramento dispara o robô, o serviço volta à atividade, quer dizer, recuperação automática, e depois o incidente é fechado lá também. Então, é um reporte automático. Colecionar essas informações é importante. Até porque não quer dizer que eu não tenho que fazer a análise da causa root. Eu ainda tive um problema. Só que eu não precisei atuar efetivamente e com gente em cima daquela demanda. Tá? Deixa eu te dar um presente pela participação aqui, Rubens. Você foi um cara muito... Primeira pergunta, ganhou uma viagem para Paris, está ali, ó, as passagens. A segunda a gente vai decidir se é Kuwait ou Bagdá. Então vocês... Irã. É melhor que seus usuários? Então. Então a gente tem aqui gerenciamento de serviços, que é aquilo que a gente falou. São os e-mails que você recebe do Nagios lá. São só eventos de monitoramento. Eles não representam a atuação de alguém. Eles não representam uma demanda dentro de um catálogo de serviços. Eles não representam que alguém tem que fazer alguma coisa. Só representam que minha caixa de e-mail está enchendo, que eu estou recebendo um monte de e-mail, que eu estou de saco cheio daquilo, e desliga esse Nagios, e tira meu e-mail de lá. Você não fez isso não, né? Né? Esse aqui é o que faz o Service Delivery. Quer dizer, a gente classificou o incidente, quer dizer, eu classifiquei o evento, né? É incidente, é solicitação de área usuária, é problema, e eu faço o Service Delivery, que é quem é o provedor que mantém esse serviço, para qual equipe desse provedor, ou para qual agente dentro daquela equipe. Então, isso é fazer entrega de serviços. Eu até concordo que no nosso modelo, depois de entregar o serviço, nós somos comunicados por e-mail de que o serviço foi atribuído a nós. Mas essa comunicação, esse e-mail, ele representa uma atividade efetiva para mim. Uma demanda em que eu tenho que atuar. Diferente dos eventos de monitoramento, que representam uma série de demandas que eu muitas vezes não sei nem classificar. Tá? Então, isso aqui é redução de risco operacional. Service Design, catálogo de serviços e nível de serviço. Vocês podem identificar aqui alguns, ou praticamente todos, ou todos os elementos que a gente falou do framework, divididos em disciplinas, tá? De gerenciamento de configuração, solicitações, incidentes, problemas, mudanças, conhecimento e serviços. Dentro dessas disciplinas, também propostas pelo framework, a gente trata as subdisciplinas que fazem parte desse modelo de gestão de melhores práticas. Então, essa ilustração ela fala um pouco sobre elevação da prestação de serviços, e um termo que a gente usa muito, e que não é termo de consultor, não, o pessoal do comercial que gosta desses termos aí, que eles só sabem falar isso, né? O cara não sabe falar de tecnologia, então ele chega lá e fala um monte de information table. E aí a gente fala de elevar a maturidade da TI. Elevar a maturidade da tecnologia da informação. Que é mudar o foco, é mudar a orientação. É deixar de ser orientado para simples gestão de ativos e passar a ser orientado a serviços e passar a ser orientado a processo de negócio. Então, a gente não falou de tecnologia. É claro que existe tecnologia intrínseca, que a gente vai ver um pouco agora, uma explanação dos outros slides. Mas a gente está falando de mudança de paradigma, né? E de implantação de melhores práticas. Esses são os módulos que a gente entrega na suíte. É um CMDB, que é um banco de dados de configuração, com aquelas vertentes de alimentação automática. Um inventário, que é a principal fonte de alimentação do CMDB. Por exemplo, esses outros sistemas que vocês vão ver aqui, com exceção do CMDB, Service Desk e BI, eles não têm interface, a gente não tem tratativa nem com a gente da camada de infraestrutura e nem com o usuário. Eles são meros agentes de coleção e de troca de informação de dados com a nossa suíte principal, que trata esses três elementos, que é o CMDB, o Service Desk e o BI. Então a gente tem o Service Desk Call Center,
sistemas e equipe, no caso de fazer uma entrega para a USP, a gente está falando de sistemas de skill transfer, gerenciamento de configuração, inventário, service desk, monitoramento, automação e BI. Tá? Algumas das tendências, algumas das decisões a gente toma aqui, porque nem todo evento representa um serviço ou uma demanda. Eu tenho alguns eventos que sinalizam algum risco, como por exemplo um excesso de tráfego por um momento característico lá. Então, no dado momento do dia, você tem o throughput de um dispositivo ou o link de internet com uma ocupação muito alta. Isso não representa um serviço efetivo, eu não tenho que ir lá fazer nada, certo? É um evento que foi reportado pelo monitoramento e que não disparou demanda nenhuma, mas que numa análise futura e preditiva eu vou ter acesso a esses dados. Quer dizer, é um fator que eu posso vir classificar como problema, eu posso classificar como outro tipo de demanda. Eu não tenho atuação efetiva, mas ele representa algum risco ou pode representar algum risco. Então, é o que a gente chama de análise de tendência. E aí quem dá essa informação é o BI. Porque ele pode coletar informações que não foram compartilhadas com a camada de serviço. Então, a gente tem ele ligado em todas as outras soluções para pegar o que a gente não entende que é serviço, mas que pode ser uma tendência de risco. Então, aqui a gente está falando um pouco de integração de dados. A troca de informações com arquitetura unificada de administração e de gerenciamento, a gente tem na arquitetura de administração as suítes que a gente tem contato. Que na arquitetura de gerenciamento, o que está por trás dessas suítes, que são sistemas de inventário, de monitoramento e automação. São os que trocam informações com a nossa interface de administração. Aí aqui, identificação e classificação. Então a gente trocou informações, arquitetura unificada de gerenciamento, trocou alguma informação com a arquitetura de administração. Esse cara aqui, ele tem o conhecimento dos serviços, de como fazer a entrega, ele faz o trabalho, depois que nós fazemos o trabalho de service design, ele faz o trabalho de service delivery. Nós arquitetamos e ele entrega. E ele recebeu a informação, ele passa por essas etapas, né? Ele vai passar por uma identificação e classificação. O que é essa identificação e classificação? Se ele é um incidente, se ele é um problema, se ele é uma mudança, se ele é uma atualização de configuração, se ele é uma informação para alimentar o meu SLA, de tempo de parada ou de tempo de incidente, e também ele é classificado no meu catálogo de serviços. Então, o que é isso aqui na prática? Ele passa a ser um incidente com o acesso à internet, ou ele passa a ser um problema com o roteador que provê acesso à internet. E aí com as características desses eventos, desses dados. Tá? Essa arquitetura unificada também pode trocar uma informação de atualização de configuração que me representa um problema. O que é isso? É uma atualização de configuração, então quer dizer que é uma mudança. Só que não existe nenhuma informação de mudança para aquele ativo. Então aquela mudança, pelo fato de não ser gerenciada, ela passa a representar um problema, que é escalado para alguém, dentro de um catálogo de serviços, alguém tem que fazer alguma atuação efetiva. Tá? Então aqui a gente tem o QoSDB, o AlertDB e o CMDB, que são os bancos de dados de configuração, de qualidade de serviço e de alertas. Trocando informações, esses bancos aqui, trocando informações com o nosso banco CMDB, que tem o conhecimento da camada de serviços, que tem o cenário estático do meu service design e que é responsável pelo service delivery. Então, quem faz a interface com o usuário não é essa arquitetura. Quem faz a interface com o meu usuário, que inclusive é o agente de TI, é essa arquitetura. Porque essa arquitetura tem muito pouca informação para a distribuição das demandas. Essa arquitetura é quem conhece a distribuição, como que essa demanda deve ser distribuída e de quem é essa demanda. No seu caso, a arquitetura que faz interface com você é essa. E ela não passa pelo processo de identificação e classificação. Tá? E aqui embaixo, o que a gente consegue monitorar? Aqui é só exemplo, né? Um ambiente virtual, armazenamento, servidores, redes, banco de dados, nuvens, aplicação, SNMP, só.
mais um. Ó, o ciclo de vida do serviço ou demanda. Então a gente fala aqui, ó, a solicitação de serviço. Quais são as origens, ó, da solicitação? Isso aqui não é arquitetura, é só uma visão de ciclo de vida mesmo. Eu tenho os alertas e tickets de monitoramento. Eu tenho telefone, eu tenho internet e e-mail, tá? Tudo isso é origem. O que é isso aqui, ó, no ITIL? Chama PUC, ponto único de contato. Muitas vezes a gente fala de ponto único de contato e fala de receber os usuários num ponto único. Mas não é receber os usuários, é receber a demanda num ponto único. A demanda da infraestrutura também deve passar por um ponto único de contato. É esse cara aqui, ó, que tem a medida dos meus esforços. Os meus esforços estão aqui. Se você não tem um ponto único de contato, é impossível medir os seus esforços de TI. Você não sabe para quem você está trabalhando, se é para você, se é para... O esforço passa a não ter um propósito específico, característico e claro. Então a gente vem com essa demanda no sistema de Service Desk, tá? Que é aquele sistema que vai fazer identificação e classificação, que vai entregar nas mesas que a gente entende de incidente, problema, mudança. Esse sistema faz o envio de alertas SMS com a área solicitante e com as áreas mantenedoras, faz o gerenciamento de SLA, ele entende, lê e escreve na base de conhecimento, onde eu tenho os relatórios, onde eu posso ter autenticação integrada e legada. Aí aqui eu tenho o processo de entregas de serviços, tá? Que o processo de entrega de serviço, ele segue esse workflow aqui, definir, monitorar, melhorar, definir, monitorar, melhorar. Eu tenho o painel de monitoramento, e aqui os tipos de informações que eu tenho, ó. Eu tenho informações de tomada de decisão, são aquelas informações do BI. Uma outra informação útil que a gente extrai do BI é sobre obsolescência. Muitas vezes, quando o usuário, por exemplo, quem sinaliza obsolescência, muitas vezes é o próprio usuário, né? E a gente tem dificuldade de identificar dentro da nossa estrutura um outro equipamento que fosse suficiente para ele e que o equipamento dele fosse suficiente para outra pessoa. Então você fala de proteção de investimento aí, de ativos. Às vezes o equipamento que não serve para o Thiago, ele serve para mim. Só que eu nunca vou falar isso, porque o dele é mais velho, né? E eu quero o meu que é novinho. Só que eu uso 2% dele. Ou por 2 horas por dia. E o cara usa 12 horas e é um desenvolvedor, é um programador. Então quando a gente fala aqui de tomada de decisão, ó, essas informações de utilização, elas beneficiam essas mudanças, né? Então, quando eu falo de obsolescência, o obsoleto, ele é relativo. Ele é obsoleto para um uso específico, mas para outros usos, ele pode ser suficiente e, às vezes, até além. Então, os nossos clientes estão passando a usar isso aqui, ó, esses dados de obsolescência, quer dizer, começando a analisar a obsolescência, não a partir da idade do parque e não a partir do sentimento do usuário. Eles estão analisando a idade de obsolescência a partir do uso do recurso e fazendo essas trocas com recursos menos utilizados, menos usados. Ali a gente tem informação para o time de serviços, que são as informações, ó, o que o time de serviços tem? Base de conhecimento, o SLA, quer dizer, o tempo que ele tem para atendimento de cada solicitação, o gerenciamento de demandas. Às vezes você tem alguém na equipe que é o cara responsável por distribuir essas demandas para o time de serviço. Essa demanda cai para uma pessoa específica e ela faz o balanceamento disso para o time, né? E o gerenciamento de aprovações, que a gente fala não só do time de serviços, lembra que a gente falou de compartilhar algumas aprovações e compartilhar a aprovação e o agendamento de alguns eventos, de algumas mudanças com outras pessoas? Então a gente fala do gerenciamento de aprovações que está ligado a um workflow. Aqui um pouco da arquitetura de integração. Como a gente falou, o CMDB e o Service Desk, nesse modelo, ele passa a ser fundamental. Ele recebe informações de outros agentes, de outros serviços, mas ele é o elemento principal da minha arquitetura. Então, todos os outros têm que compartilhar as informações com ele. Ele é o que a gente chama de interface unificada de administração. Aí aqui eu tenho outros elementos. Ó, os eventos de monitoramento.
ETL é extração, transformação e carga. Então, eu tenho agentes ETL entre um dispositivo e outro, tá? Então, esse ETL, na verdade, ele foi construído pela Beta, essa integração, as suítes que a gente usa, apesar de serem suítes de mercado e muitas delas open, elas não têm features de integração nativa umas com as outras. Então, a gente fez a eleição de um software de monitoramento, um software de automação, um software de inventário, um software de CMDB, um sistema de call center, um software de service desk. E nós criamos alguns agentes, alguns softwares ETL, que fazem a extração, transformação e carga desses dados em dois elementos. Um deles é o CMDB, que recebe dados dos eventos de monitoramento, que recebe informações de inventário e configuração. Então, por isso que a gente falou que esses dois caras aqui, ó, eles não têm interface. Tá? Eles são uma arquitetura de administração, mas não são uma arquitetura de gerenciamento. E eu tenho também o BI. O BI ele colhe dados de inventário, monitoramento e do CMDB. Por que isso? Porque muitas vezes as informações que o monitoramento coleta, eu entendi como irrelevantes e não quis levá-las, ou tratá-las, ou classificá-las no CMDB. Aí o BI, ele não despreza essas informações que eu desprezei. Ele coleta essas informações e vai me dar uma visão futura de tendência. Pode ser que depois da análise aqui em cima, ó, aquelas informações que eu entendi como irrelevantes têm algum significado, têm alguma importância. Então é por isso que o BI, ele não despreza nada. Então, uma massa de dados aqui, uma base OLAP, que tem ETL com todos os sistemas separados e que a gente propõe algumas análises em cima desses dados aqui, principalmente a verificação de tendências. E aqui, como a gente trabalha a arquitetura hoje, né, enquanto provedor de serviço, mas que seria a mesma arquitetura de um cliente que compra a solução e implanta a solução. A gente tem um ambiente server, que roda, ele pode rodar só em Linux, pode rodar em Linux e Windows, depende da suíte de automação que vai integrada. Hoje a gente trata como 5 servidores. 5 servidores aqui, nesse ambiente server. Nós usamos a infraestrutura do Amazon. No Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem uma Virtual Private Cloud no Brasil e uma Virtual Private Cloud na Virgínia. E a gente tem a contingência do serviço aqui. Ó. Tá? Tem a nuvem e aqui eu tenho, lá na Beta, ó, um NOC, que é um centro de gerência de rede, junto com o Service Desk. Esse NOC, ele não é a minha camada core, ele é o usuário da minha camada core. Tá? E debaixo desse NOC eu tenho os meus clientes. Isso aqui é um nó de monitoramento, é um servidor virtual que fica lá coletando dados dos ativos da rede interna, compartilhando isso com o sistema de monitoramento central. E o CMDB está só aqui. Quando eu falo de CMDB e BI, ele está só aqui. Esse cara aqui, ele tem só a função de proxy. Ele é um espelho. Ele recebe as informações daqui, coleta e compartilha aqui. Ele não tem nenhum dado essencial, até porque a gente não consegue garantir a missão crítica desse cara. Ele fica dentro da estrutura de um cliente. Então, o que a gente pede e compactua é uma disponibilidade mínima para que a gente tenha coerência no que está sendo monitorado aqui embaixo. Tá? Então, o nó, para mim, ele não é vital, ele não é essencial. Ele é facilmente substituído, porque ele não tem nenhuma informação vital. Toda a informação que ele coleta aqui, ele compartilha aqui. O BI está aqui, o CMDB está aqui, o servidor principal de inventário está aqui, o servidor principal de monitoramento está aqui, o servidor de automação está aqui, o servidor de voz sobre IP, que conecta os clientes e a nossa base de Service Desk, ele está aqui, o servidor de call center está aqui também, tudo contingenciado em 3 elementos aqui na Virgínia. E aqui embaixo eu tenho agentes instalados nas máquinas, interface para usuários e leitura SNMP de dispositivos. Tá? A gente pode encerrar. Obrigado, gente, pela participação.